Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal Tempo do Fim. Nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, no fim dos tempos, nos dias finais da história desta terra. As profecias estão se cumprindo rapidamente e estão se intensificando cada vez mais. Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 6 ao verso 7, e diz: "E vós ouvireis de guerras e rumores de guerras." Aí no verso 7 diz: "Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares." Estes foram sinais que Jesus previu que aconteceriam um pouco antes da sua vinda. Vamos às notícias. E diz: "Foi dada a largada de uma corrida armamentista nuclear sem precedentes, envolvendo os Estados Unidos, a Rússia e também a China." Notícia da revista Time e The Guardian, notícia de 23 de novembro de 2024. Mais uma notícia, exame. O alerta de Jamie Dimon. A Terceira Guerra Mundial já começou. Mais uma notícia recente. Revista Isto É. Rússia dispara novo míssil experimental contra a Ucrânia e Putin fala em guerra, o quê? Global. Irmãos e irmãs, tudo isso foi profetizado por Jesus, de que guerras e rumores de guerras se intensificariam um pouco antes de sua segunda vinda, assim como uma mulher com dores de parto, que vai aumentando até que Jesus venha. Vejam aqui mais uma notícia, Record News, Terceira Guerra Mundial. Entenda por que Putin acredita que o conflito ganhou escala global, notícia de 23 de novembro de 2024. Então, irmãos e irmãs, como vocês podem ver, as guerras e rumores de guerras estão se intensificando cada vez mais. Vejam os vídeos a seguir falando sobre o que a inspiração diz que virá antes que venha a lei dominical e o grande dia do Senhor. Vejam os vídeos. Quão perto estamos da Terceira Guerra Mundial, ou ela já começou? Jesus nos avisou que um dos sinais da proximidade de seu retorno em breve são as guerras crescentes entre as nações. A Rússia ameaça os Estados Unidos com uma guerra nuclear no Natal. Apocalipse 11, verso 18, "E as nações ficaram iradas, e chegou a tua ira e o tempo dos mortos em que eles devem ser julgados." 17 de novembro de 2024, apnews.com. Joe Biden decidiu permitir que a Ucrânia usasse mísseis de longo alcance fornecido pelos Estados Unidos para atingir alvos nas profundezas da Rússia. Os russos já anteciparam como responderão se começarem a chover mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos e outros países da OTAN sobre as cidades. Os russos disseram aos Estados Unidos que permitir que a Ucrânia disparasse mísseis de longo alcance profundamente em seu território poderia causar uma guerra nuclear, mas Joe Biden fez isso mesmo assim. Dois meses antes de deixar o cargo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, suspendeu as restrições que impedia de usar sistemas de mísseis táticos do exército ou ataques para ataques profundos em território russo, que também poderiam ajudar a defender seus ganhos territoriais na região da Rússia. Ocorre que no momento em que Biden está prestes a deixar o cargo, o presidente eleito Donald Trump se comprometeu a limitar os americanos a apoiarem a Ucrânia e o fim da guerra o mais rapidamente possível. E a Ucrânia continua. Corremos o risco de uma guerra global. Temos de ter absoluta certeza de que o nosso objetivo é ter imediatamente uma cessação total das hostilidades. Um conflito global entre potências com armas nucleares significaria morte e destruição em grande escala. Incomparável na história humana, seria um Armagedon nuclear. Nada é mais importante do que evitar esse pesadelo. Nós o evitaremos, mas precisamos de uma nova liderança e as reconstituídas para disparar as estrelas profundas e colocar a América em primeiro lugar. Temos que colocar a América em primeiro lugar. E como resultado, Putin atualiza a doutrina nuclear. Express.com diz: a Rússia ameaça os Estados Unidos com uma guerra nuclear até o Natal, no arrepiante aviso da Terceira Guerra Mundial.
Um ex-porta-voz de Putin alertou sobre a guerra nuclear até o Natal, depois que a Ucrânia recebeu permissão para disparar mísseis ocidentais de longo alcance. O país poderia deter isso, a Rússia poderia retirar agora, a Rússia poderia parar de matar ucranianos, a Rússia poderia parar de trazer a guerra para o continente europeu, e a Rússia optou por não fazê-lo. É nisso que se resume o tabuleiro de xadrez da guerra na Ucrânia. Uma pornografia tornou-se uma rainha. Como Joe Biden diz que vai deixar o país e usar mísseis americanos de longo alcance em alvos dentro da Rússia, vamos ouvir a opinião de Moscou e conversar com Sergei Marov, político russo, ex-conselheiro de Vladimir Putin. Bom dia para você. Eu não sei, você realmente acredita que esta manhã é boa? Eu acho muito ruim. Claro, senhor, e o que você está dizendo aí é que a decisão de Biden em autorizar armas de longo alcance para a Ucrânia levará a uma guerra nuclear? Sim, exatamente para uma guerra. Apresentada por Biden, eles continuarão a escalada, tentando, ao mesmo tempo, se a Rússia der uma resposta muito forte, a situação pode evoluir para uma catástrofe nuclear já este ano. Este ano, você sabe, antes do Natal. Pode chegar para uma catástrofe nuclear antes dos dias de Natal, já este ano. Você sabe que antes do Natal pode chegar a uma catástrofe nuclear antes dos dias do Natal. A profecia que Jesus declarou em Mateus capítulo 24 está se cumprindo com rapidez e severidade, significando que nosso Senhor está prestes a retornar a este mundo. A profecia afirma claramente também que haverá uma batalha maior que devemos entender: o rei do norte contra o rei do sul, os dois reis de Daniel 11, o rei do norte contra o rei do sul, a linha do tempo da ascensão e cair dos reinos em Daniel 2, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Então o governo papal, então o retorno de Cristo é repetido em Daniel 11. Daniel capítulo 11, verso 3 e versículo 4. E o rei poderoso se levantará e governará com grande domínio e de acordo com a sua vontade. Isso representa o reino Medo-Pérsia, que foi conquistado pela Grécia liderada por Alexandre o Grande. No versículo 14, do versículo 14 ao versículo 22, é o tempo de governo de Roma. E no versículo 23 ao 31, é a conquista política e espiritual do papado. O rei do norte eventualmente passou a representar o território da Babilônia. O rei do sul representava o Egito. Então, como vemos o rei do sul e o norte, este é literalmente o rei do norte e o rei do sul. Também veremos o simbólico e o cumprimento espiritual dos dois reis no livro de Apocalipse. Vamos ler Daniel 11, verso 14. E naquele tempo do fim o rei do sul o atacará e o rei do norte virá novamente, que é o rei simbólico do norte. À medida que o título Rei do Norte avança na profecia bíblica, é o papado. Daniel 11, verso 44. Mas as notícias do Oriente e do Norte o incomodarão. Notícias que significam boas novas do Oriente e do Norte perturbam o rei Nabucodonosor, o literal rei do Norte. Quais são essas boas notícias? Notícias que perturbaram o rei Nabucodonosor? Foi de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, sobre o sonho de Daniel 2, que seu reino, Babilônia, seria conquistado, e ele não gostou do sonho e de sua interpretação. Então ele define: levantaremos uma imagem de adoração em Daniel 3, e com um decreto para que quem não adorar a imagem será perseguido e sofrerá a morte. A Bíblia está nos mostrando que, obviamente, Satanás tem uma falsificação de tudo que Deus fez e fará para enganar a maioria das pessoas no passado, presente e nos dias finais. Satanás é o rei do norte que busca falsificar a segunda vinda de Jesus. Daniel 11:40 diz: e o rei do norte virá contra ele como uma vitória mundial, com carruagens e com cavaleiros e com muitos navios. O que vem à mente quando você pensa em carruagens e cavaleiros? Terra. O que vem à mente quando diz redemoinho de vento? Ar. O que vem à mente quando diz navios? Mar. No livro de Apocalipse existem 3 poderes que são descritos: o dragão Satanás, que é o príncipe do ar; a besta, o anticristo; a besta do mar, o papado; a besta da terra, a terra, os Estados Unidos; e o protestantismo apóstata. Apocalipse capítulo 16, a Bíblia diz que há 3 espíritos imundos como rãs, saindo da boca da besta, saindo do dragão e saindo da boca do falso profeta. Uma guerra que poderá evoluir para uma guerra direta entre a OTAN e a Rússia, uma guerra que ameaça tornar-se global.
E devemos nos concentrar agora no que o presidente russo Vladimir Putin disse, que a Rússia continuaria testando o míssil hipersônico ou o míssil Shenik, bem como iniciaria a fabricação em série da arma experimental. É o mesmo míssil que a Rússia disparou contra a Ucrânia um dia antes. Em um discurso televisionado, Putin disse que havia nenhuma contramedida para tal míssil, que segundo ele voa a 10 vezes a velocidade do som. Queridos amigos, o reino de Jesus não é deste mundo, mas quando ele retornar, ele estabelecerá um reino que nunca será destruído. Você gostaria de ser um cidadão deste reino eterno? Eles estão dizendo que isso vai levar a uma guerra civil. Exatamente o que a inspiração diz que uma guerra civil deve acontecer. Ela diz, nas cidades da América, ela menciona o livro volume 5, The Manuscript Releases, volume 3 ou 5, ela diz, nas cidades da América uma guerra civil ocorrerá, então chegará o tempo de angústia como nunca houve. E os especialistas estavam dizendo que 2024 é o momento. E Ellen White diz que, de fato, uma guerra civil, e então ela diz que chegará um tempo de angústia como nunca houve. Agora, estou lendo O Grande Conflito, página 605. O Grande Conflito, página 605. O que isso nos diz? Se uma guerra civil estourar, o que isso nos diz? O que estou perguntando para o povo de Deus é o que vem depois da guerra civil? O tempo de angústia. E sim, isso é verdade, amém, isso é verdade. Mas virá a lei dominical, baseado na Bíblia e baseado na inspiração. Após a guerra civil ou a revolução, isso dará origem ao quê? A lei dominical nacional. Porque a lei dominical aparece como solução dos problemas do mundo. Então o mundo deve estar em uma crise política, financeira ou climática. Seja qual for o aspecto, nem todos os aspectos da vida. O mundo deve estar em uma crise e o domingo chega como uma solução que vai resolver todos os problemas. Pelo menos é o que o homem pensa, mas não será. Agora, eu digo a vocês que há algumas pessoas que estão olhando para 2024 e estão dizendo que a crise em 2024 é a guerra civil. Uma pandemia, diz os pesquisadores, e então o que vem é uma guerra civil. É o que alguns especialistas estão dizendo, que 2024 acontecerá uma guerra com a América e a Rússia. E uma guerra civil, eles dizem que estourará na América. Muitos especialistas estão dizendo isto. O que eles vão fazer? Eles vão entrar em guerra contra a Rússia. É isso que eles vão fazer. Haverá uma guerra quente entre os Estados Unidos e a Rússia no próximo ano. Sim, é claro que eles querem isso de qualquer maneira. Não acho que nós vamos vencer, mas isso é uma análise separada. Mas acho que é uma questão política, a necessidade de declarar estado de guerra para assumir poderes de guerra para vencer. Eu acredito nisso e acho que as evidências sugerem que isso é verdade. Então, se você está preocupado com a nossa política ficando ainda mais cruel do que já é, e as pessoas estão sendo prejudicadas em nossa política, o que é perfeitamente possível, você deveria estar preocupado com a perspectiva de um mundo aberto ou em guerra com a Rússia. É claro que estamos financiando seus inimigos, então estamos lutando contra a Rússia, mas quero dizer, uma batalha aberta contra a Rússia, onde dizemos que estamos em guerra com a Rússia. Acho que isso poderia facilmente acontecer. Você sabe, acho que poderíamos engolir e entrar onde de repente mísseis pousam na Polônia. Os russos fizeram isso, nosso petróleo líquido foi atacado, vamos para a guerra. Posso ver isso acontecendo muito facilmente. Se isso se tornar realidade, vocês sabem que o mundo inteiro será lançado no caos. A Rússia e a América irão para a guerra e afetará todas as nações deste planeta. E de acordo com aqueles que estão olhando, eles dizem que no próximo ano a Rússia e a América irão para a guerra. Amigos, isso é apenas mais uma indicação de que estamos um passo a mais perto do céu, um passo a mais perto. Putin está pressionando, ele está aproximando a Rússia da China. Diz que Putin apoia o ensino das escolas chinesas e russas. Que mensagem isso transmite à China e ao mundo? Que os Estados Unidos, Rússia e a China estarão se aproximando, as três superpotências nucleares como Rússia, América e China. Eu acredito que estamos vivendo nas cenas finais da história desta terra. Você acredita nisso também? Hoje vou abordar alguns eventos atuais que estão de fato cumprindo as profecias bíblicas do fim dos tempos. Você sabe que nos foi dito claramente que como um povo nós devemos nos preparar para o que em breve irá surgir neste mundo como uma surpresa esmagadora. E hoje eu simplesmente quero dizer que os adventistas e todos os cristãos se preparem para a Revolução Francesa 2.0. Preparem-se para uma repetição da Guerra Civil
civil, mas isso vai ser a guerra civil final, que dará início à marca da besta e à segunda vinda de Cristo Jesus. Este é o grande conflito. O capítulo intitulado A Bíblia e a Revolução Francesa. Vamos ver o que aconteceu na Revolução Francesa. Vamos ver se essas políticas representam o que aconteceu. Então, que em muitas províncias as propriedades eram controladas, não pelas classes trabalhadoras. Eles eram apenas inquilinos, estavam à mercê dos seus proprietários e eram forçados a submeter-se às suas exigências exorbitantes. Em outras palavras, só os ricos possuíam ativos. O povo pobre eram apenas inquilinos. Adventistas do sétimo dia, vocês estão se preparando para a Revolução Francesa 2.0? Vejam o que diz, que o prazer dos nobres era considerado a lei suprema. Os fazendeiros e os camponeses poderiam morrer de fome, pois todos os seus opressores apoiaram tanto a igreja e o Estado, que recaiu sobre as classes médias e baixa, que eram fortemente tributadas pelas autoridades civis. Meus amigos, notícias de última hora. E diz mais, uma afirmação em que vivemos agora naquele tempo. As classes privilegiadas somavam 150 mil, e para sua satisfação, milhões foram condenados a vidas sem esperança e degradantes. Meus amigos, nós estamos vendo uma repetição da Revolução Francesa, com base em políticas que levaram à Revolução Francesa, e políticas na América que liderarão e repetirão a Revolução Francesa. Vejam esta declaração. Cidades industriais prósperas caíram na decadência, distritos férteis retornaram à sua selvageria nativa, Paris tornou-se uma vasta casa de armas, e estima-se que no início da Revolução, 2.200.000 dependiam, reivindicavam caridade das mãos do rei. E enquanto os dominadores estavam em abundância na época da Revolução Francesa, última frase, só os jesuítas floresceram na nação rei. Vocês viram agora? Ricos, pobres, é isso. Jesuítas com as elites e as classes mais pobres, é isso. Ricos, pobres, livres e escravos, pequenos e grandes. E foi uma política do papado que destruiu a França e está se repetindo. No livro O Grande Conflito, eu adoro esse livro, e diz, pule para baixo, as palavras vermelhas. Os ricos injustiçaram os pobres e os pobres odiavam os ricos. Havia pouca confiança entre o povo e os governantes. Qual é a próxima frase? Última frase, palavras azuis. Suspeita, suspeita, suspeita. Fixada em todas as medidas do governo como proposital e egoísta. É isso que a política levou à Revolução Francesa e à Guerra Civil. Classismo. Sigamos em frente a partir do próximo parágrafo. Aqui vem a Guerra Civil agora. Ansiosa para reparar os erros que sofreram o povo, agora disse sim, é isso. Então vamos fazer o sangue correr pelas ruas de Paris na França. Esse é o parágrafo ali. No próximo parágrafo, aqui está quem foi morto. O rei e o clero e nobres foram obrigados a se submeter às atrocidades de um povo excitado e enlouquecido. É isso, sua sede de vingança só foi estimulada pela execução do rei. Os cadafalsos ficaram vermelhos de sangue, e aqueles que não simpatizaram com a multidão, eles também foram enviados para a guilhotina. As sementes estão sendo plantadas. Classismo, virar uma classe contra outra classe, fazer uma classe suspeitar dos nobres da elite. Nobres significam elites. Agora assistam isso aqui. Vocês se lembram? Aí está. Vocês veem agora o mundo depois de nós. E você acabou de dizer neste filme de programação preditiva. Você disse que havia uma frase lá dizendo o quê? Não confie nas pessoas brancas, não confiem nos brancos, suspeitem deles. Guerras de classe, raça, guerra. Isso é o que Cristo disse em Mateus 24, versículo 7. Nação se levantará contra nação, que significa pessoas contra pessoas. Assistam agora, no mesmo filme, O Mundo Depois de Nós. Qual é o terceiro e último estágio para derrubar o governo de um país? Guerra civil. Guerra civil. Como você chega lá? Faça uma classe suspeitar de outra classe. E o que a inspiração diz? Que a guerra civil está chegando. O que a inspiração diz? Que o que aconteceu na Revolução Francesa será repetido novamente. Assim como a palavra de Deus disse em Gênesis 47, meus amigos. Leiam as escrituras. Isso é o Egito. O povo não tinha nada. Eles venderam suas roupas. Eles venderam seu gado. Eles venderam suas terras. E depois venderam seus corpos para o governo do Egito. Apocalipse capítulo 18, versos 11 e 13. Esse mesmo poder é a Babilônia. Eles são donos de tudo. Se nós não possuirmos nada, então quem é o dono de tudo? De quem você vai arrendar e alugar? Falem comigo, vamos, meus amigos. Devem ser as elites, ricos e pobres, sem classe média, guerra de classes. E é por isso que nos foi dito, encerrando.
Agora, no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 7 e versículo 8, a besta do poço sem fundo. Isso foi uma minissérie. E quais são as características da besta do poço sem fundo? Sodoma e Egito. Estou focando agora no Egito. O que aconteceu no Egito? As pessoas eram escravas, dependentes do governo. Eles venderam tudo só para conseguir comida. Isso aconteceu no Egito. E a besta, que significa nação, reino, as características continuarão até a segunda vinda de Jesus Cristo, quando o poço sem fundo será fechado e depois dos 1000 anos será destruído. Amados, o tempo está chegando e esse tempo é curto. Em breve será uma realidade, quando para conseguirmos um meio de vida, teremos de nos curvar, desistir de nossos direitos, liberdade de consciência. Teremos que receber a marca da besta para ter um sustento de vida. Pensem nisso. Vocês não terão nada. Então Deus está nos dizendo, adventistas do sétimo dia, Deus está nos dizendo, a vocês cristãos, Deus está nos dizendo. Deus está dizendo a vocês, pró-perspectiva aos cristãos, implementem as 5 chaves da sobrevivência antes que seja tarde demais. E a segunda chave é viver no campo. A segunda chave é viver no campo. A terceira chave é ter recursos alimentares e hídricos em sua propriedade. Sim, está chegando o momento em que seremos forçados a desistir de nossa liberdade de consciência para podermos funcionar na sociedade, que vimos que será da mesma forma que foi durante a pandemia. Isso vai acontecer e desta vez não haverá volta. E para aqueles que não podem, os menos afortunados que não podem, a quinta chave, ajudando aqueles que são menos afortunados. E aqueles de vocês que não têm família, os membros, lembrem-se que Deus estabelecerá o solitário nas famílias. Isso está em Salmo 68. É aquele Salmo 68, versículo 13 e versículo 6. Deus estabelecerá o solitário, no versículo 6 de Salmo 68 e versículo 6. Deus estabelecerá o solitário nas famílias. Do que você está se preocupando? Apenas certifique-se de implementar a primeira chave, que é a conversão. Sendo convertido, Cristo cuidará do resto. E não temos mais muito tempo, porque aqueles que demoram, e demoram mais do que deveriam, vão querer sair, vão querer estar prontos, e não serão capazes de se preparar. Vocês sabem o que fazer. Quais os sinais do fim que Jesus mencionou? Qual é a primeira coisa que ele mencionou em Mateus 24? Eles perguntaram quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo. O que ele disse no versículo 7, ele disse que nação fará o quê? Nós chamamos isso de guerra. Então ele diz que vai haver fome, pestilência e terremotos em diversos lugares. Agora, alguém diz, sempre houve fome, sempre houve pestilências, sempre houve guerras, mas Jesus não foi questionado sobre sinais locais, mas os sinais que antecederiam a sua vinda e o fim, a palavra-chave, do mundo. Então o que Jesus está dando são sinais que devem ter efeitos mundiais. Não estamos falando de coisas locais, mas de coisas globais que estão engolindo o mundo inteiro. Então, quando você fala sobre guerra, será uma guerra que cativará o mundo inteiro. A fome que afetará toda a terra, a pestilência que afetará o mundo inteiro. E então ele menciona os terremotos. O último sinal que cobrimos na semana passada, que acreditamos ser mudanças climáticas. Isso se alinha com a última geração. Embora não possamos saber a hora exata, Jesus diz que devemos aprender a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Então, da mesma forma, ele diz, quando vocês virem, amigos, não esperem pela crise. Quando aqueles nos dias de Noé que dizem, quando eu ver, vou acreditar. Quando eu ver a chuva caindo, aí eu vou acreditar que a lei dominical chegou. Mas adivinhem, Deus mostrou a eles os animais andando de 2 em 2. Pode uma girafa, um porco, um canguru e um leão trabalharem juntos? Eles vieram de forma ordenada, não de forma desordenada. Os leões andavam em ordem, em pares de 2 em 2, e impuros e limpos andavam em pares. Eles caminhavam em ordem para dentro da arca. Vocês sabem que a inspiração diz que o céu ficou negro. As multidões ficaram espantadas. Eles disseram, como o céu pode ficar negro se não havia nenhuma nuvem nos dias de Noé? Como o céu ficou negro, pássaros estavam voando de todas as direções para a arca. Eles voavam em bandos de pássaros e vieram em direção à arca. E as multidões viram isso, e vocês sabem o que aconteceu? Eles disseram, isso é um sinal de que Noé está ocupado com magia. E eles disseram que ele é um fanático iludido. E Noé entrou na arca, e a Bíblia diz que uma nuvem desceu, e diz que o Senhor fechou a porta. E adivinhem o quê? O primeiro dia passou e não houve chuva. Noé é um fanático iludido. O segundo dia se passou e o povo ficou mais ousado em sua transgressão. Noé é um fanático iludido. E adivinhem o quê?
No 7º dia, ao longe, eles viram uma pequena nuvem negra. Eles não sabiam que era uma nuvem, mas com o passar do tempo, aquela pequena nuvem negra encheu todo o céu. E adivinhem? Noé não era mais um fanático iludido. Agora eles acreditavam na pregação de Noé. Eles estavam desejando mais um sermão de Noé. Nos dê mais um sermão, e nós aceitaremos o convite do Evangelho. Mas adivinhem? Era tarde demais, tarde demais. Jesus nos deu sinais que indicam que estamos chegando ao fim. Mostramos a vocês na semana passada. Falamos sobre mudanças climáticas, terremotos. Agora eu quero que vocês vejam algo. Vocês sabem, o clima, os terremotos, todos esses eventos, todas essas coisas que Jesus mencionou, devemos ver todos eles acontecendo juntos. Agora vejam o que diz. E diz, quem é semelhante à besta? Quem fará? Palavra-chave, guerra contra ela. Qual é a condição da sociedade pouco antes da besta chegar à supremacia? Guerra. Guerra deve estar acontecendo entre as nações. Então, antes da lei dominical, você diz, como você sabe? Como você tem certeza disso? Porque o versículo 8, Jesus diz, quando vocês virem todas essas coisas, o que ele diz? Que é o princípio do quê? Ele diz que isso é o início das dores, mas então ele diz no versículo número 9, ele diz, então eles vos entregarão para serem afligidos, e vocês serão odiados de todas as nações por amor do meu nome. Então, antes que a perseguição venha, que a matança venha, devemos primeiro ver essas coisas no mundo. Mas em Apocalipse vemos especificamente a guerra. Olhem para o que a profetisa tem a dizer sobre esse assunto. Quero que vocês vejam o que o profeta diz. Isso está no livro Maranata, página 174. Ela diz que em breve graves tribulações surgirão entre as nações. Há tribulações hoje entre as nações? Sim. Tribulações que não cessarão até que Jesus venha. Então haverá tribulações entre as nações com base nessa citação. Os problemas cessarão? Os problemas continuarão? Continuarão. Ela diz que isso aumentará até que Jesus venha. As guerras e os rumores de guerras, a destruição pelo fogo e pelas inundações dizem claramente que o tempo de angústia que aumentará até o fim está muito próximo. O que as guerras e os rumores de guerras nos dizem? Ela diz claramente que o tempo de angústia que em breve aumentará até o fim está muito próximo. Então o que ela diz? O que as guerras e os rumores de guerras nos dizem? Que o tempo de angústia está diante de nós, uma tribulação que não cessará até que o próprio Jesus venha. Ela diz, não temos tempo a perder, o mundo está agitado com espírito de guerra. Atualmente o mundo está agitado com espírito de guerra? Sim. As profecias de Daniel 11 quase atingiram seu cumprimento final. Em breve o conflito entre as nações irromperá com uma intensidade que não temos agora previsto. Nas últimas cenas da história desta terra, a guerra irá ocorrer. Então, um pouco antes do fim chegar, devemos esperar guerra? Sim, a guerra. Mas agora escutem o que o profeta diz. Ela diz que as guerras são um sinal de que algo está por vir. O que está diante de nós? O tempo de angústia. Mas agora, que tempo de angústia? Antes do grande tempo de angústia, há algo chamado de pequeno tempo de angústia, que é a lei dominical. E então depois é o grande momento em que Miguel se levanta e a porta da graça se fecha. Então essas guerras e rumores de guerras indicam que a lei dominical está próxima. Agora, no livro O Grande Conflito, página 589, quem está por trás dessas guerras e rumores de guerras? Ela diz que Satanás se deleita na guerra e excita as piores paixões da alma, e depois varre para a eternidade sua vítima adormecida no vício e no sangue. Pensem nisso, um soldado carregando sua arma e está atirando e matando outro soldado que leva um tiro na cabeça. O que o soldado pensou em sua mente? Como eu posso matar mais alguém? Suas mãos estão encharcadas de sangue e de vício e Satanás os varre para a eternidade. Ela diz, este é o seu objetivo, incitar as nações à guerra, umas contra as outras. Pois ele pode desviar as mentes das pessoas do trabalho de preparação para permanecerem em pé no dia do Senhor. O Grande Conflito, página 589. Então Satanás está por trás das guerras. Alguém sabe como a Primeira Guerra Mundial começou? Como surgiu a Primeira Guerra Mundial? A Bíblia diz que o que aconteceu acontecerá novamente, e não há nada de novo debaixo do sol. Se eu quiser saber o que vai acontecer no futuro com as guerras, onde preciso olhar para entender sobre as futuras guerras que Jesus mencionou no passado? Então, se quero saber o que está por vir com as guerras e onde estamos no mapa profético do tempo, temos que olhar para o passado. O passado é uma revelação para mim do que posso esperar no futuro. Eclesiastes 1, verso 9. Vocês estão prontos para uma guerra mundial? Que quer que saia. E diz, Estados Unidos temem. O que os Estados Unidos temem? A Terceira Guerra Mundial.
Agora vocês entendem, amigos? Isto é muito sério, muito sério. Vocês sabem, a inspiração diz que quando esses eventos terminarem completamente, ela diz que os eventos finais serão rápidos. Antes que você possa entender o que está acontecendo, bum! Próximo evento, próximo evento. E o próximo evento é a lei dominical. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Agora, em meio a todo esse conflito, Daniel capítulo 8, venham comigo para Daniel capítulo 8, falando sobre o Papa de Roma. Daniel 8, versículo 25, e diz, obstinado pelo sucesso, ele enganará a muitos, e de todas as formas, com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens, destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz, e ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção de mão humana. Então o Papa, como o Papa aparecerá para o mundo, como um homem de quê? Homem de paz. Mas ele afirmando ser um homem de paz, o que ele fará? Ele destruirá a muitos. Agora olhem para isso. O Papa Francisco diz que o mundo precisa do quê? Precisa de paz neste tempo de guerra. Ele diz que precisamos de paz e está afirmando que é ele quem pode trazer a paz. O que nós podemos ver é que o tempo de angústia está diante de nós, o tempo de angústia.